Olá, tudo bem? Nós estamos agora com a nossa aula 2 sobre espectroscopia eletrônica e nós vamos agora verificar como que nós podemos tratar a espectroscopia eletrônica para complexos metálicos. Bom, quando a gente está lidando com a espectroscopia eletrônica de compostos inorgânicos, nós estamos tratando com transições DD, transições de transferência de carga, transições internas do ligande e transições de intervalência em alguns casos. As transições DD, elas estão relacionadas com o delta da nossa molécula. Nós já vamos verificar o que é isso. As transições de transferência de carga e as transições internas do ligande, uma está relacionada com a natureza do ligande e do metal, e as transições externas do ligande está relacionada com a natureza do nosso ligande. Já as transições de intervalência está relacionada com a natureza dos metais. Nessa aula de hoje, nós vamos estar mais interessados nas transições DD. Então, nós estamos nos importando mais com o delta da nossa molécula e com o orbital molecular no que tenha a característica do orbital D da nossa molécula. Então, vamos agora avaliar como que são as transições DD. Então, para que a gente possa entender como que ocorrem as transições eletrônicas para um complexo metálico e entender os termos espectroscópicos para um complexo metálico, nós primeiramente temos que saber desenhar um diagrama de orbitais moleculares para um complexo metálico. Então, agora vocês podem estar pensando, meu Deus, eu não sei fazer isso. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês uma maneira muito simples de se obter um diagrama de orbitais moleculares para um complexo. Então, vamos aqui verificar um complexo de vanádio coordenado com 6 águas, gerando um complexo octaédrico. A geometria, a simetria desse complexo octaédrico é OH. Então, agora nós podemos verificar qual que é a simetria dos orbitais que estão sendo envolvidos nesta ligação. Então, inicialmente, os orbitais que estão nos eixos X, Y, Z estão diretamente relacionados com a formação de uma ligação com os ligandes. Né? Nós conseguimos observar aqui que no eixo Z nós temos 2 ligantes, no eixo X nós temos outro ligante e no eixo Y outro ligante. Então, quando a gente observa na tabela de caracteres os eixos X, Y, Z, eles estão agrupados com a simetria T1U. Então, o orbital 4p do vanádio, ele terá simetria T1U. Então, a gente coloca 3 orbitais, Px, Py, Pz, com simetria T1U. O orbital 4s do vanádio, ele é esférico, então ele também tem essa capacidade de se ligar aos ligantes, né? E o orbital esférico, ele tem simetria A1G. Então, a gente coloca simetria A1G para o orbital 4s. Já os orbitais D, eles vão ter simetria EG e T2G, sendo que o T2G são os orbitais XZ, YZ e XY, que estão diretamente relacionados, opostos, né, à ligação, e o EG, ele é o Z quadrado, né, e o X quadrado menos Y quadrado. Então, aqui a gente coloca 5 linhas, nós temos 3 dessas linhas, que são os 3 orbitais, D com simetria T2G e 2 orbitais com simetria EG. E qual que é a simetria dos nossos ligandes? Aqui a gente traduz, né, a simetria dos ligandes como a simetria dos orbitais que estão diretamente envolvidos, dos orbitais do metal, que estão diretamente envolvidos com essa ligação. Então, a gente sabe que nós temos 6 ligantes, né? Então, nós temos 3 ligantes com simetria T1U, 1 com simetria A1G e 2 com simetria EG. Então, aqui nós teremos, então, 6 orbitais dos nossos ligantes com essas simetrias aqui. Isso pode ser feito sempre que nós tivermos um complexo metálico com simetria octaédrica, certo?
a gente une esses dois lados, né, o lado do metal e o lado dos ligantes, nós vamos gerar um orbital molecular ligante de simetria A1G, por exemplo, aqui a gente está ligando um A1G com um A1G que tem aqui, gerando um orbital A1G ligante e um orbital A1G antiligante. A gente pode fazer a mesma coisa com os orbitais P, então T1U ligante e T1U antiligante. Fazemos a mesma coisa com os orbitais EG do nosso complexo, então formamos dois orbitais EG ligantes e dois orbitais EG antiligantes. E os T2G? Os T2G não têm correspondentes do lado dos ligantes, então eles ficam como não ligantes. Então eles permanecem com a mesma energia que eles tinham antes. Percebam que os orbitais ligantes, eles têm a energia mais próxima aos orbitais do ligante e os orbitais antiligantes têm a energia mais próxima à energia do metal. Nós temos, então, que preencher o nosso metal, que nós temos, cada um desses ligantes está doando 2 elétrons para o nosso metal, e o nosso metal aqui ele é D2, então ele tem 2 elétrons. Então, a gente vai preencher aqui, são 12 elétrons para os nossos ligantes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui preenchemos os elétrons do nosso ligante. E para o metal, que nós temos 2 elétrons, nós preenchemos 2 elétrons aqui no orbital T2G não ligante. E aqui nós temos o bloco dos orbitais D, que são T2G e EG. Então, nós formamos aqui o nosso bloco de orbitais D para o diagrama de orbitais moleculares de um complexo. A diferença entre a energia do EG e do T2G é o que nós chamamos de delta, e está diretamente relacionado com a força dos nossos ligantes. Isso a gente vai ver em outra aula, mas fica aqui já a noção de como construir e da onde nós temos então o bloco dos orbitais D sendo formados. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é que a gente tem diversas formas de organizar esses 2 elétrons do nosso vanádio nos 5 orbitais existentes dos orbitais D, certo? Então, a gente vai ter termos espectroscópicos distintos para cada uma dessas configurações eletrônicas. Por exemplo, é diferente eu colocar um elétron aqui e outro elétron aqui, que tenham o mesmo spin. Então, aqui neste caso, eu vou ter um estado triplete, certo? Com um L, que é um somatório de 2 com 1, vai ser 3, né? Então, vai ser diferente se eu colocar desta forma ou se eu colocar um elétron aqui e este elétron com spin contrário, nós teremos aqui um estado singlet, certo? Desta forma, a gente precisa desenhar todas as maneiras que a gente pode colocar esses elétrons nessas orbitais. E por que a gente precisa saber disso? Para que a gente consiga descobrir qual que é a configuração eletrônica do estado fundamental e quais são as configurações eletrônicas do nosso estado excitado. E com isso, nós vamos conseguir saber as simetrias dos nossos estados excitados também. Então, para que a gente faça isso, a gente precisa fazer uma tabela de microestados. E quantos microestados são necessários para que a gente encontre esses termos espectroscópicos, né? Então, a gente tem essa fórmula, né, que o N, que é o quantos microestados nós teremos, é igual a N fatorial dividido por E fatorial vezes a subtração de N menos E fatorial. Então, se vocês lembram, isso aqui é quantos orbitais nós temos e o E é quantos elétrons nós temos. Então, para este caso,
nós temos 10 orbitais, porque cada um dos nossos lobos de orbitais pode acomodar 2 elétrons. Então, nós consideramos 10. Elétrons, nós temos 2, que nós estamos tratando com a configuração D2. E 10 menos 8, né? 10 menos 2 igual a 8. Então, nós teremos esta fórmula aqui para resolver. E nos dá 45 microestados. Então, nós temos 45 formas distintas de escrever os elétrons dentro dos orbitais D. 2 elétrons dentro dos orbitais D. Então, a gente pode fazer uma tabela, né, com os ms possíveis e os ml possíveis. O ml é o somatório dos nossos momentos angulares e o ms é o somatório dos nossos momentos de spin, né? E então nós podemos fazer uma tabela desta maneira, em que, por exemplo, quando a gente tem um ml igual a 4, nós temos 2 elétrons no nosso orbital que tem um ml de 2. Quando a gente tem dois elétrons dentro do mesmo orbital, um tem que estar emparelhado, os dois têm que estar emparelhados, né? Eles não podem ter mesmos spins estando dentro do mesmo momento angular. Então, dessa forma, eles só cabem aqui com o ms igual a 0, certo? Então, a gente pode escrever como 2, nós temos um elétron com spin mais e outro elétron com spin menos, certo? E com isso, a gente pode fazer para todas as possibilidades de ml e de ms. E agora a gente precisa descobrir os termos espectroscópicos para o nosso complexo metálico. Então, nós precisamos escolher o microestado que tem o maior ml e o maior ms, que é este aqui. Tem o ml igual a 4 e o ms igual a 0. E nós sabemos que para um ml igual a 4, nós temos, para um ml igual a 4, nós temos um estado chamado de G. Então, e o nosso termo espectroscópico é igual a 2s mais 1, para saber qual que é a nossa configuração eletrônica. Como nós temos um S igual a 0, nós temos um estado singlete G. Tudo bem? Agora, então, a gente precisa eliminar microestados dessa tabela, né? E a gente elimina estados que tenham a mesma paridade de spin e de ml. Então, a gente varia aqui dentro desta coluna e tem que eliminar 9 estados, certo? A gente tem uma combinação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ml, né? Para 1 ms. Então, a gente tira 9 microestados. Tanto faz quais microestados nós tiramos aqui. O que importa é que tem que tirar sempre desta coluna. Então, agora a gente parte para achar o nosso próximo microestado que tem o maior ml e o maior ms, que é este microestado aqui. Nós temos um ml igual a 3, então o nosso termo espectroscópico é F e o ms igual a 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, o nosso termo espectroscópico é tripleto F. E agora, quantos microestados nós vamos ter que tirar? Bom, nós vamos variar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E a gente tem 3 possibilidades de spin. Então, a gente tem que tirar 21 microestados da nossa tabela. Então, agora a gente tira 21 microestados da nossa tabela. Agora, a gente vai partir para o próximo microestado de maior ml e maior ms. E encontramos este aqui. Nós temos um ml igual a 2 e o ms igual a 0. Então, o ml igual a 2 é um estado G, termo espectroscópico G. E o ms é 0, então 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, nós temos um estado singleto D. E quantos microestados nós eliminamos agora? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 ml, possibilidades de ml, e uma possibilidade de ms. Então, nós tiramos, então,
5 microestados. Então, tiramos 5 microestados. Então, agora a gente vai para o próximo ml e ms maiores que nós temos, que é este aqui. Então, nós temos um ml igual a 1 e o ms igual a 1. O ml igual a 1 é um estado P. E o ms igual a 1 nos dá um tripleto P. Então, nós temos um microestado tripleto P. Então, agora, quantos microestados nós vamos tirar? Nós temos 1, 2, 3 possibilidades de ml e 3 possibilidades de ms. Então, nós temos que tirar 9 microestados, certo? Então, agora a gente tira 9 microestados. E sobrou um último microestado, que é com o ml igual a 0 e o ms igual a 0. Então, nós temos aqui um estado singleto S sendo formado, certo? Então, agora percebam que a configuração D2 tem todas essas formas aqui da gente descrever a organização dos elétrons em 5 orbitais D, certo? Então, é singleto G, tripleto F, singleto D, tripleto P e singleto S. Só que qual que deles é o mais estável? Bom, é o termo que tem o maior S e o maior L. Então, qual que tem o maior S? São os tripleto F e tripleto P. E qual que tem o maior L? É o tripleto F, certo? Então, o tripleto F é o estado mais estável. E o tripleto P seria o segundo estado mais estável. Mas e daí? O que isso quer dizer? A gente descobriu como que a gente pode organizar esses dois elétrons dentro dos orbitais D, mas não consigo entender para que isso serve. Bom, a gente agora tem que ir na tabela de caracteres. Então, a tabela de caracteres continua nos perseguindo, a gente continua utilizando a tabela de caracteres para descobrir como que este microestado aqui, que é o tripleto F, ele se desdobra num campo octaédrico, certo? Então, um estado do tipo F, ele vai se comportar como orbitais do tipo F. Então, não são orbitais F, mas ele se comporta se desdobrando num campo octaédrico como se fossem orbitais F. E os orbitais F, eles têm estas configurações, certo? Então, nós temos 4FY ao cubo menos 3YX ao quadrado e assim por diante. Então, a gente vai observar na nossa tabela de caracteres quais são as funções cúbicas que podem ter a simetria correta para os orbitais do tipo F. E a gente observa que nós temos aqui a simetria A2U, T1U e T2U. Então, desta forma, o termo espectroscópico tripleto F, ele se desdobra em tripleto A2U, tripleto T1U e tripleto T2U. E o que significa isso? Bom, isso quer dizer como que a gente organiza, novamente, esses elétrons à medida que esses elétrons estão sendo desdobrados num campo octaédrico. E a gente aplica esses rótulos de simetria T, E, A ou B para que a gente saiba como que esses elétrons estão organizados. Então, quando a gente está tratando com um rótulo do tipo T, nós estamos tratando com um estado triplamente degenerado que está sendo ocupado assimetricamente. Então, aqui, esse é um estado do tipo T. Nós temos 3 orbitais aqui, que são degenerados, e eles estão ocupados assimetricamente. Tem 2 elétrons aqui, 2 aqui e 1 só neste orbital. Já o rótulo E nos diz que nós temos um estado duplamente degenerado ocupado assimetricamente. Então, é o contrário que ocorre. Então, os orbitais de cima que estão ocupados assimetricamente. Então, nós temos aqui 2 elétrons nesse orbital e 1 elétron nesse orbital. Já
O estado A ou B quer dizer que nós temos estados não degenerados, então esse estado aqui não é degenerado deste estado aqui, e eles estão ocupados simetricamente. Então, esses aqui estão vazios e esses aqui estão preenchidos, certo? Então, voltando ao nosso complexo de vanádio, nós temos, então, para o estado fundamental, tripleto F, que tem um ml igual a 1, e ele vai se desdobrar em tripleto A2G, tripleto T2G e tripleto T1G. E agora, como que a gente sabe como que eles estão organizados? Então, qual que é a energia dele? Qual que é a mais estável, né? Então, o tripleto T1G, ele está organizado desta maneira. Então, nós temos 2 elétrons nos nossos orbitais degenerados, né? E eles podem estar organizados dessa forma ou desta forma. Então, nós temos 3 possibilidades de organização. Para o tripleto T2G, ele excita um dos elétrons para o EG. Então, nós temos um estado já excitado da configuração fundamental, certo? Então, aqui nós temos já um elétron que foi excitado. Nós também temos 3 maneiras distintas de descrever este estado. E o tripleto A2G, nós excitamos mais um elétron. Então, no final, nós temos essa configuração como a mais excitada de todas, certo? Sendo que essas transições, a transição desse estado para esse estado e para esse estado, são permitidas por spin, que nós temos estados triplete, tudo bem? E para os outros estados, microestados que a gente encontrou, como singleto S, singleto G e assim por diante, a gente faz o mesmo processo e consegue desdobrar esses estados para a gente conseguir fazer tabelas, para a gente conseguir determinar como que a gente vai observar o espectro eletrônico desses complexos. Então, quando a gente faz essas tabelas, a gente consegue então fazer os diagramas de correlação. Então, a gente tem, por exemplo, um estado tripleto F, que se divide em tripleto T1G, tripleto T2G e tripleto A2G. E o singleto D, ele se divide em singleto EG e singleto T2G. O estado tripleto P se divide em tripleto T1G. O estado singleto G se divide em singleto EG, singleto T1G, singleto T1G e singleto A1G. E o singleto 1S se divide em singleto A1G, certo? Percebam que o estado P como ele se desdobra como orbital P, que a gente observou logo no primeiro slide, que era de simetria T1U. Mas aqui, quando a gente está fazendo os diagramas de correlação, o U se transforma em G, certo? Todos eles são Gerade. E agora, a gente pode correlacionar estes estados espectroscópicos com a força de interação de um ligante com um metal. Então, quanto menor a interação deste ligante, né, a força de interação deste ligante, quanto menos influência esse ligante faz nos orbitais do metal, mais eles estarão com essas energias aqui. Mas à medida que a gente coloca um ligante de campo forte na nossa molécula, esses estados vão alterando as suas energias. Então, o tripleto T1G tende a ficar mais estável. O tripleto T2G, ele tende a ficar mais instável. O tripleto A2G tende a ficar mais instável. E a gente pode fazer essa correlação com todos os estados espectroscópicos, para a gente então conseguir determinar quais são os termos espectroscópicos associados com um ligante de campo fraco e um ligante de campo forte, por exemplo. Nesse tipo de diagrama de correlação, a gente consegue então determinar quais são as transições permitidas
proibidas do nosso espectro eletrônico. Então, uma maneira mais fácil da gente visualizar esses diagramas de correlação, o mais utilizado é o diagrama de Tanabe-Sugano. E nós temos aqui, nesse diagrama, no eixo X, o estado fundamental. Então, percebam que é o estado tripleto F, sendo subdividido aqui em tripleto A2G, tripleto T2G, tripleto T1G. E nós temos os estados excitados de mesma multiplicidade de spin em verde. Sendo que aqui no eixo Y nós temos o aumento da energia do nosso sistema, da nossa molécula, né? Então, à medida que a gente aumenta a distância entre o EG e o T2G, a gente vai aumentar a distância entre o estado fundamental T1G e o estado excitado T2G, por exemplo. Percebem, né, que temos aqui uma configuração linear, certo? Então, aqui, esse é o ΔO, é a divisão do campo ligante octaédrico, que eu estava dizendo logo no começo. Então, as transições DD são essas aqui, né? São permitidas por spin, né? Essas que são tripleto, elas são permitidas por spin. Se a gente quiser fazer uma transição tripleto para singleto, elas são proibidas por spin. E nós temos aqui, ainda no eixo X, delta, né, que é a divisão do campo ligante octaédrico, sobre B, que é um parâmetro de Haka, né? Ele vai nos dizer quão forte é essa interação. E no eixo Y, nós temos a energia dos estados, né, excitados. E aí a gente pode tentar descobrir como que a gente utiliza o Tanabe-Sugano para uma molécula. A gente está tratando com o nosso complexo de vanádio desde o começo da aula. Então, vamos tratar aqui para o nosso complexo de vanádio. Então, nós temos o nosso estado fundamental, T1G, e os nossos estados excitados, T2G e A2, que são permitidos por spin, como eu disse. O próximo estado seria singleto D e não é permitido por spin, então acaba não sendo muito interessante para a gente avaliar isso. As transições que nós esperamos observar, se é a transição deste estado para este estado e deste estado para esse estado. A gente esperaria observar duas bandas no nosso espectro eletrônico. E é o que a gente observa, né? Quando a gente faz um espectro eletrônico do vanádio em água, a gente observa duas bandas. E como que a gente relaciona essas duas bandas com o espectro, com o diagrama de Tanabe-Sugano? Bom, a gente sabe que nós temos duas transições permitidas por spin e o máximo dessas absorções está relacionado com a energia dessa transição. Então, o máximo dessas transições, quando a gente faz a relação entre o máximo de uma transição com o máximo da outra transição, então 25.700 e 17.800, a gente tem uma relação de 1,44. Isso é a relação de energia entre essas transições. Então, a relação de energia entre essas transições aqui também tem que ser de 1,44. Então, quando a gente encontrar uma razão daqui até aqui e daqui até aqui que seja igual a 1,44, a gente encontra o valor de ΔO da nossa molécula octaédrica, certo? Então, a gente encontra esse valor de divisão dos nossos orbitais D. Então, quando a gente tem alterações de simetria, então quando a gente tem ligantes distintos na nossa molécula, a gente vai alterar a simetria dessa molécula. Então, faz diferença se eu tenho só ligantes idênticos, então eu vou ter uma molécula octaédrica ou um pouquinho distorcida, ou se eu vou ter ligantes iguais no plano e ligantes diferentes no eixo, então eu teria uma molécula simetria D4H, e percebam que a simetria dos nossos orbitais também altera, porque agora a gente estaria tratando com um
umas tabelas de caracteres do tipo D4H. E para uma molécula deste outro tipo, que seria com simetria D3H, nós, que tem aqui a simetria facial, né? Nós teremos, então, a distribuição diferente dos nossos orbitais, como nós estamos verificando. Então, a geometria do nosso sistema vai alterar o espectro eletrônico do nosso sistema que a gente está querendo observar. E agora eu vou mostrar para vocês como. Então, suponhamos que a gente tenha um complexo de cobalto 3+, com 6 aminas coordenadas a ele. Novamente, nós estamos tratando com um complexo octaédrico, então aqui eu não vou mostrar para vocês como a gente desenha o diagrama de orbitais moleculares, porque eu já mostrei para vocês. E nós temos aqui o nosso bloco de orbitais D. O cobalto 3+, ele é um metal D6, então nós colocamos 6 elétrons nos nossos orbitais D. Para a gente descobrir qual que é quais são os microestados para encontrar os termos espectroscópicos para esse sistema, a gente teria que fazer uma tabela de microestados igual eu mostrei para vocês. Não vou passar por toda essa tabela, mas a gente pode verificar que isso já tem tabelado, na verdade, para um complexo, para um metal D4 e D6, o estado fundamental vai ser um quinteto D, certo? Então, a gente vai conseguir determinar quais são os termos espectroscópicos e a simetria deles quando a gente olha na tabela de caracteres octaédrico, no sistema octaédrico, para um sistema com simetria D. Então, quando a gente olha para o sistema D, a gente sabe que ele se subdivide em EG e T2G, né, que a gente observa aqui na tabela de caracteres. Então, nós teremos duas maneiras de subdividir esse quinteto D, em quinteto T2G e quinteto EG. Então, nós temos este tipo de configuração fundamental, e quando a gente excita um elétron desse para o EG, nós teremos, então, a configuração EG, e nós esperamos observar uma banda somente para este complexo, e é o que a gente observa, uma banda TD aqui bastante intensa para o complexo de cobalto, certo? Então, como eu falei para vocês, se este complexo começar a ter alterações na sua geometria, então, do octaédrico for para D4, para D3, a gente vai começar a ter divisões desses termos, né? Então, o tripleto se subdivide em A e E, e assim por diante. E a gente vai ter mais bandas no nosso complexo, no nosso sistema. Então, ao invés de a gente observar uma banda só, a gente observa duas bandas. Aqui eu estou mostrando para vocês o complexo que eu acabei de mostrar para vocês, ele tem uma banda só, mas aparentemente. Mas quando se deriva espectroscopicamente e teoricamente esse espectro, a gente observa que tem mais uma banda associada a essa transição. Então, nós temos, então, pequenas alterações desse sistema, né, que fazem com que essa banda não seja uma gaussiana perfeita. E isso fica mais evidente quando a gente tem um complexo metálico que não é octaédrico. Então, aqui eu estou trazendo para vocês um complexo ainda de cobalto, né, com simetria C4V. Então, nós vamos fazer o nosso orbital molecular. Então, nós temos orbitais 4p, 4s e 3d. Então, os orbitais 4p têm simetria A1 e E, né? E o orbital 4s tem simetria A1. Os orbitais D vão ter simetria A1, E, B1 e B2. Então, A1, E, B1 e B2. E os orbitais do ligante vão ter assimetrias dos orbitais que estão interagindo diretamente com esses ligantes. Quando a gente une esses orbitais com a mesma simetria, a gente observa
a formação de um diagrama de orbitais moleculares dessa forma e a gente consegue preencher os nossos orbitais desta maneira. Aqui nós temos o bloco dos orbitais D e nós estamos tratando com um cobalto D6 ainda, então o termo espectroscópico dele ainda continua sendo estado fundamental, continua sendo quinteto D. Então agora a gente tem que observar para essa simetria como os orbitais D se desdobram. Então ele vai se desdobrar em quinteto A1 quinteto, B1 quinteto, B2 e quinteto E, certo? Então quando ele se desdobra nesses estados no campo C4V, ele vai ter as configurações eletrônicas desse tipo aqui. Então a gente tem um estado fundamental com esta configuração eletrônica. Quando a gente excita esse elétron para o próximo, a gente vai ter esta configuração eletrônica. Excitando mais uma vez, a gente vai ter essa configuração eletrônica. E excitando mais uma vez, a gente tem um elétron aqui. Desculpa, ficou ruim porque eu estou aparecendo aqui e eu não consigo alterar a posição da minha imagem. E, então, quando a gente compara esses dois complexos de cobalto, então, o primeiro complexo aqui, nós tínhamos todo o cobalto com os 6 aminas, e nós observamos apenas uma banda. Agora, quando a gente coloca um bromo, a gente substitui só uma amina por um bromo, a gente observa já que essa banda, ela realmente não é uma gaussiana, que era difícil da gente observar que ela não era uma gaussiana. Mas aqui fica bastante evidente que esse espectro eletrônico não é uma gaussiana. E por quê? Porque ele tem uma distorção no seu campo octaédrico, então ele não é mais octaédrico, e ele acaba tendo, então, diversas possibilidades para ser excitado. Então, acaba tendo aqui diversas bandas associadas dentro dessa única banda DD, certo? Então, nessa aula, nós vimos como a gente faz um diagrama de orbitais moleculares para complexos metálicos. Nós vimos a tabela de microestados para um estado D2. Nós vimos como nós obtemos os termos espectroscópicos e os microestados associados a esses termos espectroscópicos. Nós vimos que esses termos espectroscópicos em complexos eles se subdividem como se fossem orbitais naquela grupo de pontos, né? Então, a gente conseguiu determinar os estados fundamentais e excitados, observou o diagrama de correlação desses estados, né? Conseguimos ver o diagrama de Orgel e o diagrama de Tanaka-Sugano, verificamos as transições DD e observamos que alterações no campo octaédrico vão fazer com que a gente tenha alterações no espectro eletrônico. Bom, por essa aula é só. E para a próxima aula, a gente vai ter, então, a gente vai observar as transições de transferência de carga, transições internas dos ligantes e as transições de intervalência. Até mais, tchau! Então, nessa aula, nós vimos como a gente faz um diagrama de orbitais moleculares para complexos metálicos. Nós vimos a tabela de microestados para um estado D2. Nós vimos como nós obtemos os termos espectroscópicos e os microestados associados a esses termos espectroscópicos. Nós vimos que esses termos espectroscópicos em complexos eles se subdividem como se fossem orbitais naquela grupo de pontos, né? Então, a gente conseguiu determinar os estados fundamentais e excitados, observou o diagrama de correlação desses estados, né? Conseguimos ver o diagrama de Orgel e o diagrama de Tanaka-Sugano, verificamos as transições DD e observamos que alterações no campo octaédrico vão fazer com que a gente tenha alterações no espectro eletrônico. Bom, por essa aula é só.